O silêncio daquela sala parecia gritar. Era um silêncio pesado, de ar-condicionado caro demais tentando disfarçar o pânico humano, quebrado só pelo som seco de alguém batucando os dedos na mesa de vidro. O crachá ainda pendurado no pescoço tremia levemente enquanto ele permanecia em pé, sendo encarado por 3 diretores e um gerente recém-chegado que já estava vermelho, com a veia do pescoço saltada. A frase tinha acabado de ser dita, e ninguém ali parecia pronto para ouvir aquilo. Não, eu não vou liberar esse acesso desse jeito. Não teve grito, não teve drama. Foi dito baixo, firme, quase cansado. O problema é que, naquele instante, todos entenderam o que aquela palavra significava. Os relatórios projetados na tela ficaram congelados, como se o sistema tivesse sentido o impacto também. Se aquele não fosse levado até o fim, contratos milionários podiam parar, faturamento podia cair. Clientes nem imaginavam o risco que estavam correndo naquele exato segundo. O novo gerente cruzou os braços tentando manter pose, mas os olhos entregavam o desespero de quem percebeu que estava pisando num terreno que não conhecia. E ali, naquele momento tenso, ninguém perguntou mais nada, porque todo mundo entendeu que não era só sobre acesso. Era sobre controle, e talvez sobre sobrevivência. Do lado de fora da sala, o corredor seguia sua rotina normal, gente rindo, máquina de café quebrada pela 3ª vez na semana, o som distante de teclados. Mas ali dentro, o clima era de velório, antecipado. Um dos diretores limpava os óculos pela 5ª vez sem perceber. Outro encarava a própria mão, como se buscasse alguma resposta escrita na pele. O gerente insistiu de novo, agora usando palavras bonitas como alinhamento, confiança e transparência. Mas a tensão só aumentava. O funcionário veterano respirou fundo, aquele tipo de respiração de quem já passou por coisa pior e sabe reconhecer quando algo pode dar muito errado. Ele não levantou a voz, não se justificou demais. Apenas explicou com calma quase cruel que aqueles sistemas não eram simples senhas num bloco de notas. Eram integrações frágeis, scripts antigos rodando por fé, dados sensíveis de clientes que jamais poderiam vazar. E quanto mais ele falava, mais o rosto dos diretores perdia a cor, porque aos poucos ia ficando claro que ninguém ali sabia exatamente como tudo aquilo funcionava. A empresa, toda elegante por fora, estava sustentada por fios invisíveis que só uma pessoa conhecia. E o pânico real não era o acesso negado. Era a descoberta tardia de que talvez nunca tivessem tido controle algum. Voltando algumas horas antes daquele silêncio quase insuportável na sala de reunião, o dia tinha começado como qualquer outro para ele. Acordou antes do despertador, como fazia há anos, com o barulho do caminhão do lixo passando na rua estreita onde morava de aluguel. A casa era simples, paredes finas, café coado em pano velho, mesa de madeira com uma perna calçada por papelão. Vestiu a mesma camisa social, já meio desbotada, que a esposa insistia em passar com cuidado todo domingo, e saiu ainda com o céu meio cinza. No ônibus lotado, segurando a mochila gasta contra o peito, ninguém ali imaginava que aquele homem carregava, literalmente, a espinha dorsal de uma empresa que faturava milhões por mês. Ele nunca teve sala própria, nunca teve cargo pomposo. Era o cara do sistema, aquele que só lembravam quando algo dava errado. Enquanto executivos chegavam em SUVs com ar-condicionado gelado, playlists motivacionais. Ele chegava cedo, ligava a máquina antiga dele e começava o ritual silencioso de conferir logs, integrações, processos que só existiam porque um dia ele improvisou, resolveu, salvou. Tudo funcionava, mas ninguém sabia explicar como. E isso, naquele dia, começaria a cobrar um preço emocional pesado demais. O novo gerente tinha chegado fazia pouco mais de 2 semanas, contratado às pressas depois de uma saída conturbada na diretoria. Era o tipo que falava olhando nos olhos só o tempo suficiente para parecer confiante, usava ternos caros demais para aquele escritório, e tinha mania de repetir palavras como governança e escala, mesmo sem entender direito o que sustentava a operação. Desde o primeiro dia, andava pelos corredores como quem mede território, perguntando nomes, cargos, anotando tudo num tablet reluzente que contrastava demais com o ambiente real da empresa. Naquela manhã específica,
Ele chamou o veterano para uma conversa rápida, dessas que já nascem desconfortáveis. Disse que precisava centralizar acessos, tirar gargalos, eliminar dependências individuais. Falava como se estivesse lendo um manual importado, sem perceber que ali não era um slide, era vida real. O funcionário ouviu tudo em silêncio, sentindo aquele aperto conhecido no estômago, o mesmo de outras crises passadas. Ele tentou explicar com cuidado que não era simples, que aqueles sistemas tinham histórico, remendos, riscos. Mas o gerente sorriu de canto. Aquele sorriso de quem acha que experiência é só resistência à mudança. Foi ali, bem antes da explosão, que o dia começou a ficar pesado. Algo dizia que aquela não seria só mais uma reunião. Era o começo de um choque que a empresa não estava pronta para enfrentar. Ao longo daquela manhã, a tensão foi se espalhando pela empresa como uma infiltração silenciosa, dessas que ninguém vê no começo, mas que de repente faz o teto ceder. O gerente passou a mandar mensagens curtas e urgentes, sempre com cópia para alguém acima, sempre usando um tom educado demais para esconder a pressão. Precisamos disso hoje. É prioridade da diretoria. Confio que você vai colaborar. O veterano lia cada notificação sentindo um peso estranho no peito. Não de medo exatamente, mas de responsabilidade. Entre uma tarefa e outra, ele lembrava de crises antigas, noites viradas restaurando o banco de dados, finais de semana perdidos, porque um script antigo resolveu falhar bem na virada do mês. Nenhuma dessas histórias estava documentada em lugar nenhum. Não porque ele quisesse ser indispensável, mas porque nunca houve tempo, interesse ou verba. Sempre foi mais fácil pedir para ele dar um jeito. Enquanto isso, nas salas de vidro, gente de salário alto discutia estratégia sem saber que uma decisão errada podia derrubar tudo. O contraste era quase cruel. De um lado, planilhas bonitas e discursos sobre inovação. Do outro, um homem simples segurando um castelo inteiro com as mãos cansadas, sentindo que, se soltasse sem cuidado, não sobraria nada além de escombros. Perto do meio-dia, veio a convocação para a reunião rápida, aquela palavra que sempre anuncia o oposto. O veterano atravessou o corredor sentindo os olhares curiosos, alguns solidários, outros indiferentes. Ao entrar na sala, percebeu algo diferente no ar. Não era só mais uma conversa técnica. Havia urgência demais. Cadeiras ocupadas por gente que raramente aparecia junta. O gerente começou a falar sobre riscos, compliance, necessidade de acesso total aos sistemas críticos. Usava termos técnicos meio fora de lugar, como quem aprendeu tudo na véspera. Quando terminou, cruzou os braços, esperando submissão. O silêncio que veio depois não foi planejado. Foi humano. O funcionário pensou na confiança de clientes que ele nunca conheceu, nos dados sensíveis que passavam por aquelas integrações frágeis, nos contratos que sustentavam famílias inteiras. E então disse não. Explicou com uma calma quase desconcertante que sem auditoria, sem plano, sem respaldo formal, liberar aquilo era irresponsável. Não era rebeldia, era cuidado. Foi nesse instante que alguns diretores trocaram olhares rápidos, quase imperceptíveis, como quem finalmente percebe o tamanho do buraco sob os próprios pés. A reunião continuou, mas algo já tinha mudado. A autoridade formal estava ali, sentada à mesa. O poder real, todos começaram a perceber, estava em outro lugar. A partir daquele não, o dia entrou numa espécie de modo de emergência, que ninguém assumia, oficialmente, mas todo mundo sentia. E-mails começaram a circular com assuntos genéricos demais, desses que escondem pânico. Alinhamento urgente, ponto crítico, acesso e continuidade. O veterano voltou para sua mesa sentindo as mãos frias, como se tivesse acabado de sair de um acidente, sem saber ainda onde estava machucado. Pessoas que nunca falavam com ele passaram a aparecer com perguntas disfarçadas de curiosidade técnica, tentando entender como funcionavam coisas que sempre trataram. Como mágica. Um diretor pediu, em tom casual demais, se existiam backups recentes. Outro quis saber quem mais saberia assumir, caso ele precisasse se ausentar. Cada pergunta era uma confirmação silenciosa do óbvio. Não havia plano B. Os sistemas que sustentavam o faturamento diário tinham crescido como uma cidade sem mapa,
cheia de atalhos improvisados, decisões tomadas em madrugadas de crise. E tudo aquilo estava concentrado na cabeça de um único funcionário que, até então, era invisível. Enquanto isso, o gerente andava de um lado para o outro, falando ao telefone em voz baixa, tentando manter a pose. Mas já era tarde. A empresa começava a entender que não estava lidando com teimosia, e sim com uma fragilidade estrutural que tinha nome, sobrenome e um limite muito claro. No meio da tarde, a possibilidade de demissão foi mencionada pela primeira vez, não em voz alta, mas naquele tipo de frase que carrega a ameaça embutida. A gente precisa avaliar todos os cenários, disse alguém da diretoria, evitando encarar diretamente o veterano. Ele ouviu aquilo como quem leva um soco lento. Pensou na esposa, nas contas, na vida simples construída com cuidado. Pensou também no que aconteceria se levantasse da cadeira naquele instante e simplesmente fosse embora. O caos que isso causaria não era teórico. Ele sabia exatamente quais processos parariam primeiro, quais clientes sentiriam em horas, quais contratos entrariam em risco antes do fim do dia. Aquilo não dava prazer nenhum. Pelo contrário, doía, porque ele sempre acreditou que fazia parte de algo maior, mesmo nunca tendo sido tratado como tal. O gerente, tentando recuperar o controle, propôs que o acesso fosse liberado temporariamente, sem formalidades. A resposta foi a mesma. Não. Agora, o silêncio na sala não era só tensão, era medo real. Medo de perder dinheiro, reputação, controle. E naquele único dia, que tinha começado tão comum, a empresa inteira se viu refém da própria negligência passada. O veterano não sabia, ainda, mas estava prestes a viver a virada mais estranha e marcante da vida dele. O ponto de virada não veio com gritos nem decisões heróicas, mas com um detalhe pequeno e devastador. Um cliente grande ligou reclamando de uma instabilidade pontual, algo que normalmente seria resolvido em minutos. Só que naquela tarde, ninguém além do veterano sabia exatamente onde tocar sem quebrar outra coisa. A ligação foi colocada no viva-voz da sala da diretoria, e cada segundo de silêncio parecia custar milhares de reais. Quando ele explicou calmamente o que estava acontecendo, mencionou de passagem que aquele ajuste específico dependia de uma configuração antiga, feita anos atrás, que nunca tinha sido documentada porque era provisória. O rosto dos diretores mudou ali. Não era mais uma hipótese, era a prova viva da dependência. Começaram a surgir perguntas mais sérias, quase confessionais. Se você sair, quanto tempo para alguém aprender isso? A resposta veio sem arrogância, quase triste. Meses, talvez mais. E mesmo assim, com risco. Pela primeira vez, o gerente ficou em silêncio por tempo demais. O poder que ele tentava impor não tinha efeito algum diante da realidade nua. Aquela empresa, cheia de cargos e organogramas, estava sustentada por decisões invisíveis de um homem simples que nunca pediu nada além de condições mínimas para fazer direito. No fim da tarde, quando o sol já refletia torto nos prédios de vidro, a conversa mudou de tom. Não era mais sobre acesso irrestrito. Era sobre sobrevivência. A diretoria propôs algo impensável horas antes. Auditoria formal, documentação paga, divisão gradual de responsabilidades, reconhecimento oficial do papel dele. Um dos diretores, visivelmente constrangido, admitiu que a empresa tinha errado por anos ao tratar conhecimento crítico como detalhe. O gerente, agora menor, concordou sem muita escolha. O veterano ouviu tudo com uma mistura estranha de alívio e cansaço profundo. Não era vingança. Era justiça tardia. Ali, naquele mesmo dia que quase o engoliu, ele saiu da invisibilidade. Não virou milionário. Não ganhou sala luxuosa. Mas conquistou algo raro. Respeito real, daquele que não vem de cargo, mas de necessidade. Ao sair do prédio, sentiu o ar da rua como se fosse mais leve. O mundo rico lá dentro continuava girando, mas agora com a consciência de que simplicidade não é sinônimo de fragilidade. Às vezes, é o que sustenta tudo. Naquela noite, já em casa, o veterano demorou mais do que o normal para tirar os sapatos. Ficou sentado na beira da cama, olhando para o chão, como quem tenta entender um terremoto depois que tudo para de tremer.
A esposa percebeu o silêncio diferente. Aquele silêncio de quem viveu algo grande demais para explicar rápido. Ele contou aos poucos, sem florear, sem heroísmo. Contou do medo real de ser mandado embora, da sensação de estar sozinho contra uma estrutura inteira e da estranha virada que aconteceu quando todos perceberam o óbvio tarde demais. Nos dias seguintes, vieram reuniões mais respeitosas, contratos formais, gente querendo aprender de verdade. Vieram também pedidos de desculpa atravessados, daqueles que não resolvem o passado, mas aliviam o presente. Ele ajudou a documentar tudo, treinou pessoas, construiu pontes onde antes só havia improviso. E mesmo assim, algo dentro dele mudou. Não era mais o mesmo funcionário que aceitava tudo calado. Ele entendeu, talvez pela primeira vez, o próprio valor. Não o valor que aparece no Rolerite, mas aquele que sustenta sistemas, decisões e pessoas. A empresa seguiu, mais estruturada. Ele também. Com cicatrizes, sim, mas com a certeza de que fazer o certo, mesmo quando dói, pode mudar destinos inteiros num único dia. Quem observa essa história de fora percebe que ela não fala só de tecnologia ou hierarquia. Fala de quantas empresas são erguidas sobre esforços invisíveis, de quantas pessoas simples carregam responsabilidades gigantes sem jamais serem vistas. O choque entre poder formal e poder real, entre discurso e prática, ficou exposto ali, sem maquiagem. Até hoje, ele não sabe dizer se tudo aquilo foi sorte, coragem ou apenas consequência de anos segurando pontas que ninguém queria ver. Talvez tenha sido tudo junto. O fato é que aquela recusa, feita com voz baixa e mãos trêmulas, revelou uma verdade desconfortável. Controle não é sobre mandar, é sobre entender. E confiança não se exige, se constrói. A empresa nunca mais foi a mesma. Ele também não. Seguiu a vida com mais dignidade, mais limites. E a estranha paz de quem sabe que, naquele dia específico, escolheu proteger algo maior do que o próprio emprego. Histórias assim raramente aparecem em relatórios anuais, mas são elas que explicam por que algumas estruturas continuam de pé enquanto outras desmoronam. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui, embaixo de qual cidade você está assistindo.